Meu Deus, quantas mulheres lindas! Vou dizer, viu? É o culto mais lindo da Igreja do Amor, é ou não é, minha gente? Menina, é o culto mais lindo, mais cheiroso. Meu Deus do céu, tem pra outro não. Ei, mas eu queria começar fazendo uma pergunta pra você. Não só para vocês que estão aqui, mas você também que está aí nos acompanhando online. Deixa eu perguntar aqui, quem ama fazer compras? Tem algumas escondendo o jogo aí. Quem ama fazer compras, minha gente? A gente já começa fazendo essa pergunta sabendo já a resposta, né? Porque quando se trata de mulher, minha gente, tem pra onde não. Mulher gosta mesmo é de fazer compras, é ou não é? Mas deixa eu dizer, porque não tem coisa pior do que a gente entrar na internet, ver aquelas fotos maravilhosas e assim, eu vou comprar. E aí você pega a compra, vai criando ali expectativa para aquela compra chegar, passa aquele tempo todinho esperando os correios chegar na sua porta. E quando chega, não foi nada do que você viu na internet. Aí eu me lembro assim, tem um ditado que a gente conhece: as aparências enganam. Quem já ouviu falar aqui nesse ditado? É ou não é, minha gente? A gente olha assim na capa, tá perfeito, tá maravilhoso, mas quando chega perto, não é nada daquilo que você imaginou. Mas deixa eu dizer, eu acredito que pior do que você ouvir essa frase, que as aparências enganam, é difícil ainda mais a gente viver ela todos os dias. Você já reparou que a gente está numa época onde as pessoas elas estão preocupadas em se mostrar de um certo jeito assim para agradar as pessoas que estão vivendo na verdade em ilusões e grandes mentiras. A gente vê que tem pessoas tão preocupadas para agradar os outros, que hoje a gente vê tantas postagens das pessoas na internet, esperando tantos likes, né? Esperando tantos comentários positivos, que muitas vezes quando elas recebem um comentário negativo, ela não gosta. Porque na verdade aquela postagem que ela está fazendo, ela está querendo chamar a atenção de alguém por uma postagem positiva, esperando algo positivo de uma pessoa. Mas por que isso? Porque ela está querendo agradar as pessoas. Porque ela está querendo enxergar, na verdade, ela está querendo saber aquilo que as pessoas estão achando delas. Então, de uma certa forma, ela está querendo o quê? Algo positivo daquela pessoa para a vida dela. Não sei se você já reparou, mas hoje em dia tem tanta gente fazendo harmonização facial. Você já reparou isso? Na verdade, é que muitas pessoas, elas não estão fazendo uma harmonização facial para melhorar algo ou para fazer algum tipo de correção no seu rosto. Elas estão fazendo essa harmonização facial porque elas, na verdade, estão sendo incentivadas por outras pessoas a fazer a mesma coisa. E diante de tudo isso, nós precisamos lembrar que às vezes a gente está tão preocupada com o que os outros estão pensando ao nosso respeito, mas para o Senhor não é a nossa aparência que Ele quer, porque Ele não julga pela nossa aparência, mas Ele julga pelo nosso coração. E ao pensar em termos uma vida inteira que reflete que servimos a Deus, nós podemos olhar lá para trás, para a igreja cristã primitiva em Jerusalém, em que os crentes eram muito próximos e bondosos a ponto de venderem as suas terras ou posses excedentes e doar dinheiro para aqueles que não tinham nada, para aqueles que passavam fome. Essa partilha de recursos, na verdade, não era uma exigência da igreja. A igreja, ela nunca exigiu
com que as pessoas vendessem os seus bens e viessem a partilhar. Na verdade, eles faziam isso porque eles tinham amor ao próximo. E um fato muito importante era o respeito e a admiração que o ofertante ele tinha pelas pessoas. Porque, na verdade, essas pessoas que compartilhavam os seus bens que eram vendidos, eles, na verdade, ele não estava esperando algo em troca. Eu não sei se você já percebeu, mas aquelas pessoas que ela tentam agradar as outras pessoas, quando ela está dando algo para você, ela vai esperar que você faça algo em troca. É ou não é? Você já percebeu isso? E essas pessoas, na verdade, elas não estão interessadas em agradar a Deus. Elas estão interessadas em agradar as pessoas. Mas não é isso que Deus quer de mim e de você. Deus não quer que a gente esteja aqui para agradar as pessoas. Deus quer que a gente esteja aqui para agradar Ele. Que o nosso coração esteja completamente voltado para Ele. E quando a gente vai lendo a Bíblia, vai buscando, a gente vê que houve uma pessoa que era muito bondosa. Houve uma pessoa em que ela vendeu parte dos seus bens, daquilo que ela tinha, e ofertou à igreja e deixou lá nos pés dos apóstolos, que se encontra lá em Atos 4:36. E esse homem era Barnabé. Barnabé, ele ficou conhecido como aquele homem que ele tinha um coração bondoso e generoso. Barnabé, ele vendeu seus bens e doou às pessoas ali quem passava fome. Mas essa generosidade, essa doação de Barnabé, infelizmente incomodou algumas pessoas. Infelizmente, se levantaram pessoas aonde ficou com um coração invejoso. E eu acho que você já ouviu falar na Bíblia do casal Ananias e Safira. Ananias e Safira, quando viu aquela bondade de Barnabé, eles se incomodaram com aquilo, mas não só se incomodaram. Eles também queriam ter o reconhecimento que as pessoas tinham com Barnabé. Mas eles não entendiam que o reconhecimento que as pessoas tinham por Barnabé era o seu coração. O seu coração bondoso e generoso. E quando Ananias e Safira viram tudo aquilo, a história relata que o casal, vendo a contribuição de Barnabé e o devido reconhecimento que as pessoas tinham com ele, cobiçaram um plano sórdido e bem elaborado para receberem honra e prestígio. E eu queria que vocês acompanhassem comigo, que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês, para a gente ler junto. Lá em Atos 5, a partir do versículo 1 ao 11. Amor, vamos lá? Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinham acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que você conseguiu vender pela propriedade?
Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Responda comigo: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para atentar ao Espírito Santo do Senhor? Veja, estão à porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e a encontraram morta. Levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se em toda a igreja e em todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Aqui nós vemos que o diabo encheu o coração daquele casal de inveja e de cobiça. Venderam a propriedade que eles tinham, mas retiveram a parte do dinheiro. Eles não eram obrigados a fazer aquilo. A igreja, ela não exigia que ninguém vendesse partes dos seus bens, como é hoje. Deus, ele nunca nos obrigou. Mas eles queriam vender e dar uma parte do dinheiro, mostrando para as pessoas que eles estavam dando além do que eles receberam. Eles queriam mostrar para as pessoas que eles tinham um coração generoso e bondoso. Mas na verdade, eles não tinham. Na verdade, eles foram envenenados por Satanás, procurando honra, procurando grandeza, procurando prestígio, procurando a adoração das pessoas. Eles queriam realmente que as pessoas o enxergassem como eles não eram. Eles não eram aquilo que eles estavam passando a ser. Na verdade, aquele casal, eles usavam uma máscara. Eles usavam uma máscara que muitas vezes tem pessoas na igreja que usam também. Muitas vezes tem pessoas que mostram ser uma pessoa que ela não é. Muitas vezes tem pessoas que ela fala ser alguém que ela não é. Muitas vezes tem pessoas que elas fazem alguma coisa só esperando que os outros vão achar daquilo que ela está fazendo. Ao invés dela se preocupar com o que Deus está pensando ao seu respeito, ela só pensa o que as outras pessoas estão pensando ao seu respeito. E foi isso que aconteceu com Safira e seu marido. Eles, ao invés de pensar aquilo que Deus estava pensando sobre ele, ao respeito dele, que Deus, que é o único que conhece o nosso coração, eles pensaram, só viam aquilo que as pessoas estavam achando ao respeito deles. E hoje nós iremos aprender algumas lições sobre como nós podemos nos livrar desse perigo de viver debaixo das falsas aparências. O Senhor, Ele nos chama para a gente viver uma vida de verdade, para a gente viver uma vida também de santidade. Mas como nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, escolha agradar a Deus e não as pessoas. Em Gálatas 1:10 fala assim: porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Uau! Nesse texto, Paulo nos alerta sobre buscarmos o favor dos homens, ou seja, agradar aos homens ao invés de agradar a Deus. É esse alerta que ele está nos fazendo. Infelizmente, é extremamente comum deixarmos de lado as nossas características e as nossas qualidades para nos moldarmos a um caráter de acordo com uma situação ou até um grupo em que nós estamos ali fazendo parte daquele meio. Quantas vezes tem pessoas que deixam de ser elas mesmas para agradar outras pessoas, para satisfazer outras pessoas? Quantas vezes tem pessoas que, ao invés de mudar, porque Cristo quer que ela mude o seu caráter, o seu jeito, ela muda por causa de outras pessoas? Sabe quantas pessoas eu já conheci
Por causa que depois de um relacionamento ela muda completamente. Quantas pessoas que você não conhece, que depois que ela conhece alguém, que ela começa a se relacionar, ela se afasta das verdadeiras pessoas que querem o seu bem. Quantas pessoas que quando elas começam um relacionamento, que aquilo não é de Deus para a vida dela, ela passa a usar uma máscara com aquelas pessoas que querem o bem para a vida delas. E muitas vezes ela não está entendendo aquilo que Deus quer que ela faça. Ei, eu quero que você mude, mas não é desse jeito, filha. Eu quero que você seja transformada, mas não é desse jeito. Quem vai fazer a transformação na sua vida sou eu e não você mesmo. E muitas vezes as pessoas, elas continuam insistindo e continuam usando uma máscara. Sabe, lá no livro da nossa pastora Thalita, ela fala e explica que o apóstolo Paulo, nesse momento da sua vida, ele estava focado muitas vezes em agradar as pessoas. Ele queria ali agradar ao Sinédrio. Mas só depois que ele conheceu a Deus, só depois em que ele foi transformado, é que ele entendeu que ele precisava agradar a Deus e não as pessoas. Mas é tão prejudicial para nós. E por que isso acontece? Porque muitas vezes isso acontece com a gente. Muitas vezes a gente nem percebe que a gente está mudando, é ou não é? Isso porque muitas vezes nós deixamos com que o Espírito Santo não fale mais alto do que nós. A gente é que está falando mais alto do que o Espírito Santo. E nós passamos a ter uma mudança de vida. Nós passamos a ter uma mudança de comportamento. Porque estamos tão preocupados em agradar as pessoas, que esquecemos que o nosso maior foco é agradar ao Senhor. Sabe, tem uma mulher, Melanie Perkins. Ela é uma australiana de 35 anos. E aos 19 anos, ela descobriu um grande sonho na sua vida, que era tornar um designer acessível às pessoas que ainda não eram designers. E começou a desenvolver um software. E foi quando ela foi testá-lo pela primeira vez, aconteceu que esse software, ele não funcionou. E de verdade, assim, ela passou uma grande vergonha, porque foi na frente de todo mundo quando ela foi apresentar esse software. Mas ao invés de Melanie desistir e ficar lembrando dos sucessos dos outros, que inventou, outros empreendedores, que deu certo nos seus aplicativos, ela preferiu seguir em frente, tomando como ponto de partida os resultados negativos, que fez com que esses testes não foram executados. Mas Melanie, seguindo em frente, e que bom que ela seguiria em frente, porque logo depois ela conseguiu fazer com que aquele aplicativo ele conseguisse ser executado. E hoje o fruto do seu trabalho se chama o Canva, uma ferramenta online onde mais de 60 milhões de usuários, ou mais de 60 milhões de pessoas felizes, porque Melanie não desistiu e continuou seguindo o seu caminho. Melanie, ela não se importou com o que as pessoas pensou, porque naquele dia, de uma certa forma, ela pode ter ficado frustrada, porque ela foi apresentar e não funcionou. Mas isso não fez ela ser paralisada. Isso não fez com que ela desistisse, pelo contrário. Ela não ouviu as vozes negativas daquelas pessoas, do que achavam para a vida dela. Ela preferiu seguir em frente e continuar tentando. Tim Keller tem uma frase que diz: por que devo me importar com as coisas que os outros falam, se a única pessoa cuja opinião realmente importa olha para mim e diz que eu sou o mais valioso do que todas as joias desse mundo? Uau!
Porque a gente se importa tanto com o que as pessoas estão falando ao nosso respeito, se a gente só tem que se importar com aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. É nisso que a gente tem que focar. É o que o Senhor, Ele pensa de mim, pensa de você. Não importa o que as pessoas acham, não importa o que as pessoas digam, não importa o que as pessoas façam. Eu só quero me importar com aquilo que o Senhor está pensando ao meu respeito. É o meu coração que está ligado ao Senhor. O meu coração, ele não está ligado a pessoas, ele está ligado a Cristo. O seu coração é o que importa para Deus. A sua vida, ela é preciosa para Deus, não para as pessoas, porque pessoas são falhas, pessoas muitas vezes entristecem o nosso coração, mas o Senhor é perfeito, o Senhor é conosco, o Senhor é quem luta por nós, é o Senhor que fica ao nosso lado, porque Ele nos ama. Aleluia! E o erro de Safira foi de olhar mais para o que os outros pensavam ao seu respeito, do que olhar para o que Deus, que conhecia o coração deles, estava achando ao respeito deles. Sabe, agradar a Deus nos livra do vício de querer agradar os outros. Já reparou que muitas vezes estamos viciados na aprovação? Falamos, postamos nas redes sociais, como eu falei antes. Agimos e buscamos, na verdade, uma plateia. Nós queremos não só uma aprovação, mas muitas vezes a gente pode até querer mesmo uma salva de palmas das pessoas. Nós estamos buscando a aprovação das pessoas. Assim como qualquer outro vício, você precisará vencer a tentação de agradar a todos com persistência e foco. Sabe por quê? É algo que só você pode fazer por você mesmo. Porque outra pessoa, ela não pode fazer aquilo que só você pode fazer. Nem Deus. Deus, Ele quer ver as nossas atitudes. Deus, Ele quer ver a gente dar o primeiro passo, para que Ele possa fazer o resto. Então tem coisa que é com você primeiro. Muitas vezes as pessoas ficam culpando Deus pelos nossos erros. Muitas vezes nós culpamos o Senhor porque nós fizemos errado, porque nós não ouvimos a voz de Deus. E diz: Pai, como é que o Senhor permite com que isso aconteça? Ei, mas não foi tu que quis ir? Não foi tu que quis fazer? Aí depois que dá errado, vai culpar ao Senhor. É ou não é? Agradar a Deus nos livra da morte. Quando focamos em agradar a Deus, somos livrados da morte. E eu não falo especificamente de morte física, mas falo da morte espiritual. Sabe, eu acredito que Safira e o seu marido, eles quando fizeram aquilo, na verdade, eu acredito que eles já estavam mortos espiritualmente. Porque quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, pode até passar pela nossa mente em fazer algo mal, mas a gente não conclui. A gente não faz. E quando você faz aquilo, é porque você já não está mais ouvindo a voz do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo, ele já não está mais habitando em você. Então, para Safira e seu marido ter feito aquilo, eles já estavam mortos espiritualmente. Em segundo lugar, escolha agir com a verdade. Não use máscara. Em Salmos 51:6 fala assim: eis que amas a verdade no íntimo. Já reparou que se tornou comum que as pessoas que se dizem cristãs viver de duas faces, sendo uma pessoa em casa e sendo outra na igreja? Pessoas que na verdade estão tentando ostentar uma vida de santidade na igreja, mas quando chega em casa, ela é outra pessoa completamente diferente. Será que você conhece alguém assim? Não levanta a mão não, pelo amor de Deus.
Mas eu acredito que todos nós conhecemos uma pessoa desse jeito, é ou não é? E o pecado de Safira e seu marido foi desonestidade, engano, hipocrisia, fingimento, apresentando uma falsa imagem de si mesmos. Uma imagem que na verdade que eles passavam espirituais que ele não tinha mais. Eles não tinham mais. Eles realmente não possuíam mais o Espírito Santo de Deus dentro deles. E eles estavam permitindo com que as pessoas pensassem muito mais deles e achassem que realmente eles eram tudo aquilo que eles passavam a ser. Eles estavam mais interessados nas aparências do que na honestidade. E mentiram para o Senhor. E quantas vezes a gente não vemos pessoas assim, que passam uma imagem tão de santo, que vive tanto numa santidade, e não sabe ela o que Deus está realmente pensando a seu respeito. Ei, você pode até enganar as pessoas, você pode até usar a máscara para outras pessoas, mas para Deus, minha filha, você não engana não, viu? Para Deus, essa máscara aqui não esconde quem é você. Porque Deus, Ele não julga você pela aparência. Deus, Ele julga você pelo seu coração. Então Deus, Ele sabe quando você está vivendo a vida em santidade e quando você não está vivendo. Ei, não minta sobre as suas boas ações para fazê-las parecer melhores do que são. Ei, realmente mostre quem você é. Deus fez você única. Deus fez você para ser quem você é e não para você agradar as pessoas. Não se molde a esse mundo, não se molde a uma sociedade em que nós estamos vivendo. A sociedade de hoje está querendo que nós aceitemos tudo e nós não podemos aceitar. Vai chegar um momento em que você vai ter que se posicionar. E qual vai ser o seu posicionamento? Você vai se moldar ao mundo ou você vai continuar se moldando ao que diz a palavra de Deus? Você vai fazer aquilo que Deus manda fazer ou você vai fazer aquilo que as pessoas querem que você faça? Porque você está tentando agradar as pessoas. Ei, você está tentando agradar as pessoas ou você está tentando agradar a Deus? Qual é a sua verdade? A Bíblia diz lá em Isaías 29:13, fala assim: o Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Uau! Meu Deus! Isso significa que por mais que você tente sustentar a mentira, assim como Safira e seu marido fez, o Senhor sabe aonde está o seu coração. O Senhor sabe quando a gente está falando a verdade e quando a gente não está. Nós precisamos sim nos posicionar diante das pessoas. Nós precisamos sim nos posicionar como cristãos. Nós precisamos sim nos posicionar como mulheres que oramos. Nós precisamos sim dizer a quem nós seguimos. Nós seguimos a um único Senhor, que é o nosso Jesus, o nosso Deus, o nosso Pai. É a Ele em que nós devemos seguir. É por Ele em que nós temos que nos posicionarmos. Em primeiro ponto, se livre da máscara da religiosidade. Em Mateus 23, do versículo 25 ao 27, fala assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro são cheios de ossos de todo tipo de imundície. Meu Deus. Talvez
A máscara que você está usando é da religiosidade. O que isso significa? Você pode até cumprir todas as doutrinas e regras somente pelo costume, mas o seu coração está longe do Pai. Mas o seu coração está longe de ter um relacionamento com Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não quer você na igreja de domingo a domingo, levantando as mãos, adorando, sem o seu coração estar realmente ligado a Ele, sem você ter um relacionamento íntimo com Ele. Deus não quer que você só busque a Ele aqui, não. Deus quer ter um relacionamento profundo, é lá no seu quarto, na sua casa. E quando você chega aqui, que você só quer fazer isso com o Senhor aqui, na verdade é porque você não está adorando a Deus. Você está buscando o aplauso das pessoas. Essa é a verdade. Porque quando a gente não busca o Senhor na nossa casa, quando a gente só busca o Senhor na igreja, a gente só está querendo que as pessoas olhem para nós e acham que realmente a gente viva uma vida em santidade, mas que na verdade nós não estamos vivendo. Nós estamos com uma máscara. Essa é a verdade. E eu pergunto a você nessa noite, qual é a sua verdade? Será que você tem usado uma máscara? Será que você só tem adorado ao Senhor quando você chega aqui na casa do Pai? Como é que está o seu relacionamento com Deus? O que de verdade você tem buscado do Senhor? Você tem buscado a aprovação das pessoas ou você tem buscado a aprovação de Deus para a sua vida? Em segundo ponto, se livre da máscara da perfeição. A máscara da perfeição é que tentamos colocar para mostrar às pessoas que estamos em um patamar superior. Ei, todo mundo pode errar, menos você. Porque você está acima de todas as pessoas. Então você se acha perfeito, você se acha superior. É como a nossa pastora Thalita sempre diz: se fôssemos tão perfeitas, nós não precisaríamos de um Salvador para nos resgatar. Ei, o Senhor não espera de nós perfeição, Ele espera de nós a redenção. Será que nós temos nos rendido ao Senhor? Como será que está o nosso coração de redenção a Deus? Será que nós realmente estamos tendo um coração humilde? Ou será que a gente está se achando tão perfeita que a gente não tem erro, que a gente não tem falha? Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor, Ele prefere filhas que abram o seu coração, que rasgue diante da sua presença. Sabe, quando a gente está aqui louvando, adorando, é isso que o Senhor quer de você. O Senhor, Ele quer de fato a sua entrega, mas uma entrega verdadeira. O Senhor, Ele quer que você levante os seus braços, mas um braço de adoração a Ele, e não para os olhos das pessoas. Lá em 1 João 1,9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para cumprir e perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Quando nós nos livramos da máscara, recebemos o perdão do Senhor. Para Safira não houve perdão, porque infelizmente ela recebeu a morte. Eu não sei como você chegou aqui nesse lugar. Você pode ter chegado aqui morta espiritualmente, porque eu não conheço o seu interior. Só Deus sabe como é que está o seu íntimo. Mas deixa eu te dizer, todos os dias o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de reconhecermos os nossos erros, de reconhecermos os nossos pecados, e a gente pedir perdão ao nosso Pai, e Ele nos livrar da morte. Safira e seu marido não teve essa mesma oportunidade, porque eles não reconheceram o erro deles. Mas o Senhor, Ele está nos dando as oportunidades todos os dias. Ei, gente, nós não somos perfeitos.
dias. Nós temos falhas, mas nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer que nós não somos perfeitas, que nós erramos todos os dias. Mas ao nos deitarmos, nós precisamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros e pelas nossas falhas. Nós precisamos reconhecer que sem Ele não somos nada na vida. Não é ninguém que vai nos engrandecer. Quem vai engrandecer a mim e a você é o Senhor. Infelizmente, Safira, ela não entendeu isso. Safira e Ananias, eles não entenderam. E eles tiveram um fim trágico. Mas deixa eu te dizer, o pecado escondido torna-se revelado, e o pecado revelado torna-se julgado. Não é um fim de morte que Deus deseja para a nossa vida, assim como aconteceu com a vida de Safira e seu marido. A sua palavra diz que a sua vontade é que todos nós sejamos salvos. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio para que pudéssemos escolher seguir a vontade e seguir a sua vontade sem usar as máscaras. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Em terceiro e último lugar, escolha o plantio certo, não as sementes erradas. Em Provérbios 22:8 fala assim: o que semear a perversidade colherá males. Provérbios 11:18 fala: o que semear a justiça recebe galardão seguro. Todo pecado, ele gera uma consequência, é a lei da semeadura. A maneira como nós agimos e reagimos revela as nossas atitudes. Nossos atos podem levar as pessoas a alcançarem Cristo, como também podem afastar essas pessoas para o caminho da salvação. Qual tem sido os frutos dos nossos atos? Ser cristão é refletir Jesus através da nossa vida. Qual tem sido o seu testemunho de vida para as pessoas? O que é que as pessoas, quando olham para você, elas pensam de você? O que é que as pessoas, quando olham para você, será que ela tem visto Jesus através da sua vida? Será que você tem sido um exemplo aonde você mora? Será que você tem sido um exemplo na sua faculdade, na sua família, na sua casa com o seu marido? Eita, agora chegou a hora. Como é que você tem se comportado com o seu marido? Como é que você tem falado com o seu marido em casa? Na rua você ri, meu amor, maravilhosa, linda. E quando chega em casa com o marido, coitado do pobrezinho. Eita, que Deus está falando hoje, viu? Tá, fala Jesus. Ei, se a sua vida reflete Jesus em todo lugar que você está. Ei, Jesus refletir na sua vida não tem que ser só na igreja, não. Tem que ser na sua casa, tem que ser com a sua família, tem que ser na sua faculdade, tem que ser onde você for. Você é um testemunho de vida vivo. Deixa eu te dizer, não envergonhe o nome de Cristo. Se você leva o nome de Cristo aonde você for, não envergonhe o nome de Cristo. Tem muita gente que acha assim: ah, mas a roupa não quer dizer nada. Quer dizer sim. Como é que você tem se vestido? Como é que você tem se comportado? Gente, eu tenho que falar. Porque às vezes eu olho aqui na igreja, tem gente que vem para a igreja, que misericórdia. Nós estamos na casa de Deus e tem que ter respeito, ordem e decência. Isso é uma casa de santidade.
Você está vindo para buscar a palavra do Senhor, para escutar a voz de Deus? Ou você está vindo para chamar a atenção de homens? Já não basta um monte de mulher no meio da rua se mostrando. Eu e você somos diferentes. Deus nos fez única e especial. O nosso corpo, só quem precisa ver é o nosso marido. E se você não tem marido, você tem que se guardar. Você tem que se guardar para o homem que Deus vai mandar para a sua vida. Precisava de uma oportunidade para falar isso. Eita Deus! Escolha plantar a obediência. Precisamos entender a importância da obediência a Deus. Pois se formos obedientes, desfrutaremos do melhor dessa terra. Preste atenção à resposta que o profeta Saul deu preste atenção ao que o profeta Samuel deu ao rei Saul. Em 1 Samuel 15:22 fala assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Aleluia. Aprendemos com Cristo que não adianta chamá-los nos momentos difíceis e achar que Ele é o nosso Senhor se a gente não obedece. Se a gente não obedece a sua palavra. Pedro e os outros apóstolos também entenderam o segredo da obediência a Deus, quando declararam lá em Atos 5:29, que diz assim: mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Escolha plantar a obediência. Escolha plantar a obediência, porque você colherá bons frutos. Mas não esqueça que o Deus da graça também é o Deus da justiça. E se você plantar desobediência, você também vai colher as consequências desse plantio. Deus, Ele todos os dias, Ele nos dá a oportunidade. Filha, você vai por esse caminho ou você vai por esse? E isso cabe a mim e a você decidir. Eu escolho obedecer. Por mais que muitas vezes, porque nós somos falhas, nós somos pecaminosos, e muitas vezes a gente está ali, numa guerra espiritual, é ou não é? Ou só acontece comigo? Nós vivemos numa guerra espiritual todos os dias. Mas nós temos que lutar todos os dias a escolher as decisões corretas, a escolher as decisões certas. E por isso nós precisamos plantar o plantio correto da obediência, para que a gente não venha colher as consequências do plantio errado. Escolha plantar o temor ao Senhor. Precisamos entender que o temor ao Senhor deve ser o principal termômetro para que os nossos pensamentos e as nossas palavras e as nossas atitudes sejam melhor para a nossa vida. Era uma noite e chovia bastante. E um rapaz quase não viu a senhora que estava parada com o carro no acostamento. Ele percebeu que aquela senhora, ela precisava de ajuda. E prontamente ele desceu ali do seu carro e foi ajudar aquela senhora. O carro dela era tão novinho que até cheiro de tinta ele sentia. Mas com um sorriso na face estampada no rosto. Aquela senhora, quando viu aquele homem tentando ir ajudar ela ficou com receio, ela ficou com medo. E ela chegou a pensar: será que eu confio nesse homem? Será que esse homem é de boa índole? Será que ele vai fazer alguma coisa comigo? Mas ele aparentava ser uma pessoa humilde e ele também estava aparentando estar faminto. E ali aquele homem chegou para aquela senhora, percebeu que ela estava com medo e disse: senhora, não se preocupe, eu estou aqui para lhe ajudar. E quando
ele foi ali começar a trocar o pneu daquele carro, daquela senhora que tinha furado. A senhora que estava com muito medo, ele disse: senhora, entre dentro do seu carro, porque está quentinho. Estava chovendo muito, chovendo muito. E aquele rapaz, ele começou naquela chuva a ajudar aquela senhora que ele nunca tinha visto na vida. Ele começou a trocar o pneu do carro daquela senhora. E depois que ele se abaixou ali para trocar o pneu, aquela senhora abriu ali o vidro da janela do carro e começou a conversar com ele. Ela falou que morava em São Paulo e estava ali de passagem. E logo depois que ele terminou de trocar o seu pneu, se levantou, ele ficou todo sujo e ainda feriu uma das mãos. Aquela senhora olhou para ele e fez assim: em que eu posso lhe ajudar? Quanto eu lhe pago? E ele disse assim: não precisa me ajudar com nada. Eu não quero nada. Eu só quero que a senhora faça o seguinte: no momento eu não estou precisando, mas que mais na frente, se a senhora achar alguma pessoa que precise mais do que eu estou precisando nesse momento, a senhora ajude e se lembre de mim. A propósito, o meu nome é Renato. E ali aquela senhora entrou dentro do carro. Ele esperou aquela senhora sair com o carro. E depois que ela saiu, logo em seguida ele saiu também. E aquela senhora andando, e muitos quilômetros depois, ela viu um restaurante pequeno, um restaurante simples, e ela entrou ali dentro daquele restaurante. Ela olhou assim para o lugar, ficou meio receosa, mas sentou lá na mesa. E chegou uma garçonete com um sorriso contagiante e perguntou àquela senhora o que ela queria comer. E ela falou o que queria comer. A garçonete foi lá dentro e quando voltou, além de vir com a comida, também trouxe uma toalha limpinha. Deu a ela e disse: tome, senhora, para a senhora se secar e secar o seu cabelo. E aquela senhora parou ali e ficou constrangida com o amor daquela garçonete, com o cuidado, o sorriso. Reparou que ela estava de quase 8 meses de gestação. E naquele dia, que já era noite, na verdade, já era muito tarde da noite, ela reparou que aquela garçonete, mesmo gestante, tinha trabalhado todo aquele dia. E ela deve ter pensado: poxa, ela está muito cansada. E realmente aquela garçonete estava muito cansada. Mesmo muito cansada, com dores nos pés, ela não deixou de atender bem aquela senhora e atendeu com um sorriso no rosto. Aquela senhora terminou de comer, deu R$100 e disse: tome, para conta. E a garçonete sabia que tinha troco, foi lá dentro. E quando voltou para dar o troco à senhora, a senhora não estava mais no restaurante. E quando ela olhou, tinha um dinheiro assim na mesa. E quando ela viu, tinha um bilhete. Com um bilhete e R$400 para aquela garçonete. Ela disse assim: eu ajudei a uma pessoa que no momento não estava precisando, mas agora eu estou deixando para você essa gratidão, porque eu sei que pode lhe ajudar. E aquela senhora foi embora deixando esse dinheiro. Aquela garçonete pegou aquele papel que estava escrito, pegou o dinheiro e foi para casa. Quando chegou em casa, muito cansada, e foi se deitar, o seu marido já estava dormindo. Ela chegou, deu um abraço no seu marido, deu um beijo e disse: meu amor, não se preocupe, porque alguém deu dinheiro que nós estávamos precisando. Eu amo você, Renato. Uau! Ei, essa é a lei da semeadura. Quando a gente planta
A obediência, Deus, Ele faz com que a gente colha esses frutos, os frutos do bem. Mas quando a gente planta a desobediência, chegará consequências sobre a nossa vida. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Sabe, quando as nossas motivações e visões estão distorcidas, certamente nossos caminhos acompanharão as nossas visões. As consequências no instante são desastradoras. Safira e seu marido morreram fisicamente, como eu falei. É possível também que eles já estavam mortos espiritualmente e emocionalmente, por alguma máscara que eles estavam usando. Sabe, não é isso que Deus quer para mim e para você. Eu posso até estar escondendo o meu rosto para vocês. Possa ser que muitos não me reconheçam. Possa ser que muitos, quando olhar para mim, não vão identificar quem eu sou. Possa ser que muitos, quando me verem, vão pensar: quem é essa? Mas deixa eu te dizer, eu posso até enganar muitas pessoas, mas a Deus eu não me engano. Eu posso até estar com essa máscara, mas Deus sabe quem eu sou. Deus conhece o meu coração. E nessa noite eu queria perguntar a você: você tem usado máscaras? Como é que está a sua vida hoje diante de Deus? Como é que está o seu coração hoje diante de Deus? Como é que está a sua vida hoje diante das pessoas? Será que você tem passado uma imagem que você não é? Será que você tem passado uma vida de santidade em que você não está vivendo? Como é que você tem agido nos lugares que você chega? Como é que você tem se comportado? Ei, deixa eu te dizer, Deus marcou esse encontro com você para te dizer: ei, se você estava usando máscara, hoje você vai retirar essa máscara, em nome de Jesus. Se você não estava vivendo uma vida de santidade, a partir de hoje você vai viver. Se hoje você estava agradando as pessoas, a partir de hoje você vai agradar o Senhor. É a Ele que você tem que buscar a aprovação. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que você não vai sair daqui a mesma pessoa. Eu quero te dizer que você não vai sair da mesma forma, agindo como você estava agindo. O Senhor, Ele nos chama para viver uma vida em santidade. O Senhor, Ele nos chama para viver uma vida de acordo com a vontade dEle. E nessa noite Ele quer saber de você: filha, eu posso fazer com você a minha vontade, porque a minha vontade ela é boa, perfeita e agradável. O que é que você escolhe? Viver uma vida de santidade em obediência ao Senhor, ou você escolhe andar